Bom, pessoal, o mundo está passando por uma transformação absurdamente profunda, que não passa, sei lá, nos últimos 200, 300 anos. O Trump está colocando o mundo de cabeça para baixo. Sobre alguns aspectos eu acho que é interessante, sobre outros nem tanto. O Trump parece ter salvado o mundo de uma hecatombe nuclear ao tentar uma nova aproximação com os russos novamente, coisa que o Biden, no último mandato, só fez distanciar e jogar a Ucrânia, usar a Ucrânia contra a Rússia e tal. Aí chega agora o Trump e faz um jogo totalmente ao contrário, porque ele identifica que o inimigo dos Estados Unidos não é a Rússia, e sim a China, e o inimigo comercial, inclusive. E agora, como ficam os europeus no meio, né? Os europeus foram com tudo contra Putin e contra a Rússia, para agradar o patrão dos Estados Unidos, que estava sob o comando do staff por trás de Biden, porque Biden eu acho que não comandava nem ele mesmo. Mas enfim, o fato é que Trump está colocando o mundo de cabeça para baixo. Eu acho, para mim, que não seria nenhuma surpresa se Trump se apresentasse em 9 de maio em Moscou para a comemoração do dia da vitória que a ex-União Soviética venceu o Hitler. Embora Hollywood diz que quem venceu Hitler, quem venceu a Segunda Guerra Mundial foi os Estados Unidos, na verdade é que foi a Rússia, sob o comando da Rússia. Os Estados Unidos já entrou praticamente quando a guerra já estava ganha. Mas enfim, esse mundo de propaganda onde os Estados Unidos consegue passar uma imagem muito melhor do que eles realmente são. O fato é que muita gente acredita que os Estados Unidos é uma maravilha e tal, e não é bem assim. Os Estados Unidos mantêm o seu império à base de fazer perversidades pelo mundo afora. E Trump parece querer mudar um pouco isso. Trump é um empresário, e empresário por natureza, ele é prático, ele é assim, busca resultados. E o Trump começa a administrar os Estados Unidos mais ou menos como uma empresa que tem que dar resultado e ganhar da Rússia, porque a Rússia ganhar da China, quer dizer, a Rússia agora eles estão, na verdade a Rússia ganhou a guerra como estava previsto, estava claro para qualquer um que entende um pouco de mundo, de relações internacionais, que a Rússia ganharia aquela guerra. E a Rússia foi até benevolente com a Ucrânia, porque são povos irmãos. E os russos estavam pensando sempre no pós-guerra. Mas voltando à questão do Trump. O Trump identifica que o verdadeiro adversário dos Estados Unidos não é a Rússia, e sim a China, comercialmente. E ele já começou a colocar travas na roda do desenvolvimento chinês, né? Ameaçando o Panamá. Trump exigiu preferência no canal do Panamá e fez inclusive o presidente panamenho Roberto Murino, me parece que é o nome dele, encerrar um acordo comercial com a China. Então o Trump está colocando assim, me parece que ele vai, se ele conseguir fazer o que se propõe, provavelmente ele vai conseguir ainda manter os Estados Unidos um pouco a flote nos próximos anos. A questão do Trump é que ele tem 4 anos, né? E ele está tentando fazer mudanças tão profundas que não seria nenhuma surpresa
que matassem ele. Na verdade, já houve 2 tentativas durante o tempo em que ele era candidato somente, né? Então, não seria nenhuma surpresa se matasse o Trump, porque ele está fazendo uma mudança muito profunda, está virando o mundo e os Estados Unidos de cabeça para baixo. Assim, se os democratas estavam indo numa direção, ele colocou em uma direção totalmente contrária. E está tentando agradar o complexo militar, que é o que manda nos Estados Unidos, as empresas que vendem armamento, porque nos Estados Unidos os armamentos servem para ganhar dinheiro, né? Então a indústria militar norte-americana é muito poderosa e tal, tem essa propaganda e tudo, mas faz umas tremendas porcarias, um armamento que é extremamente inferior ao equipamento russo. Por quê? Porque a indústria na Rússia tem outro sentido. A indústria bélica na Rússia tem o sentido de atender o Estado russo. E a indústria bélica norte-americana tem o interesse de atender o mercado, os acionistas das empresas bélicas norte-americanas. E para isso o Trump não, ele está pressionando. Na verdade, ele soltou os europeus na merda, né? Porque a administração anterior jogou eles contra os russos. Agora vem ele, faz acordo com os russos por cima dos europeus, por cima dos ucranianos. E por quê? Porque ele pode. Porque não se trata de ética. Até porque, convenhamos que Trump não é a pessoa, exatamente a pessoa mais ética do mundo. E nem as pessoas que estavam antes que ele. Então, assim, vou falar em ética e humilhei, hein? Ai, meu Deus do céu, o cara é foda. E tem gente que confunde muito esse jeito histriônico do Trump, Milley, Bolsonaro. Só que são personagens completamente diferentes. O Trump é um empresário que com estilo mafioso, mas empresário, afinal de contas. E Bolsonaro e Milley nunca foram nada na vida. Bolsonaro foi deputado por quase 30 anos, nunca fez nada de útil naquela porra daquela vida dele. E o Milley também, né? Outro ordinário. Então, quem acha que Trump é igual ou semelhante a Bolsonaro ou Milley não entende Trump, não entende Milley, não entende Bolsonaro. O Trump, na verdade, ele é, eu acho, ele pode ser desconhecedor de várias coisas, mas ele tem o tino empresarial, né? O norte empresarial, que carece Milley e Bolsonaro. O Bolsonaro passou todo o mandato dele tentando viabilizar um golpe. E Milley já conseguiu fazer um golpe de outra natureza, mas sim. E ele estava falando sério que ia ter o prêmio Nobel da Paz, que ia recuperar a Argentina. A Argentina está se afundando cada vez mais. Interessante que a oposição argentina está tranquila, de boa. Me parece que entraram num acordo, né? A oposição e Milei para destruir a Argentina de vez, porque realmente está complicada, galera. Bom, eu vou transitando de um assunto para outro, mas voltando à questão dos europeus lá. Então os europeus ficaram vendidos, porque foram estumados contra os russos pela administração anterior. Agora chega Trump e deixa eles na chapada sozinhos contra o Putin. E ameaça extorsionar os europeus para que eles gastem 5% do orçamento com defesa, ou seja, para comprar equipamento dos Estados Unidos, que são uma porcaria, para atender a indústria bélica norte-americana. E Trump está exigindo de Zelensky que pague ele em riquezas naturais da Ucrânia. Assim, é interessante porque eles destroem os Estados Unidos destrói o país, joga ele contra
os russos, sem a menor possibilidade de ganhar, porque não tinha como ganhar. Aí agora ainda cobra deles o gasto, o investimento que eles fizeram. Então, é muito interessante como os Estados Unidos exerce o poder, né? E exerce de uma forma assim violenta, truculenta contra principalmente os aliados. Henry Kissinger dizia que era perigoso ser inimigo dos Estados Unidos, mas ser amigo era muito mais perigoso, é fatal. E a gente está vendo isso com os europeus. Ficaram aí puxando o saco dos norte-americanos, impondo sanções contraproducentes para eles, e não para a Rússia, mas para eles, para atender os Estados Unidos. Aí muda a administração lá, vem agora o Trump, deixa eles totalmente vendidos e fora da negociação de paz. Então, por que Trump quer a paz na Ucrânia? Porque ele não está afim de se meter em guerra, porque ele crê que as guerras custam caro e ele está afim de enfrentar um outro adversário, que é a China e não a Rússia. E a história de querer anexar Canadá e Groenlândia é para ele ter junto aos russos no Polo Norte a primazia naquela região, porque de cara agora 50% do Polo Norte é russo. Os Estados Unidos pelo Alasca tem uns 20% e Canadá outros 15 ou 20%, Groenlândia mais uns 10%. Então assim, se ele anexar Canadá e Groenlândia, ele fica mais ou menos empatado com os russos em termos de poderio no Polo Norte. Essa é a intenção. Para poder controlar as rotas marítimas e o comércio com o derretimento do Polo Norte, ele está de olho no negócio, né? E pode ser também que ele esteja de olho também no petróleo russo. Provavelmente ele ainda vai fazer uns acordos com os russos de intermediar a venda de gás e petróleo russo para os europeus. É assim, ele está tendo uma visão empresarial, de negócio. Pura e simplesmente. Vai funcionar? Não sei. Possivelmente sim. Por algum tempo, talvez. Porque os Estados Unidos é uma economia extremamente disfuncional. O povo norte-americano está perdendo renda. Na verdade, eu vi um estudo por aí que desde 78 que não existe aumento real acima da inflação de salário nos Estados Unidos. Então, a classe média e o pobre, que era uma fatia mais ou menos larga da economia, está super achatado. E só alguns 4 ou 5, alguns bilionários que levam toda a grana, porque o modelo é extremamente concentrador. Apesar de toda a propaganda, que na América, terra das oportunidades, cada vez menos. Tanto, eu vi uma explicação de um funcionário da prefeitura de São Francisco dos Estados Unidos, que fala que aqueles monte de gente que mora na rua ali, com aquele zumbi ali, com a questão do fentanilo, é gente assim, que perdeu toda a capacidade de pagar a hipoteca, porque é super caro, e foi parar na rua. E muitos também da questão do fentanilo é que muitas vezes as pessoas se automedicam, porque a questão da saúde lá é um negócio exageradamente caro, pago, não existe SUS, não existe nada minimamente para atender as pessoas. E as que têm seguro, são as que estão trabalhando, né? As empresas eles pagam o seguro saúde, mas muitos não tem como pagar, ou não tem como ter atendimento médico, se automedicam e acaba viciando no tal do fentanilo. Não sei até que ponto isso é verdade ou não, mas pode fazer algum sentido. Então, a população norte-americana totalmente
zumbificada. O americano, o estadunidense médio, é bastante assim, precária o conhecimento dele da realidade do que acontece mesmo. Então, assim, manipulação, tudo. Agora, se o Trump está derrubando todo esse sistema aí. Isso pode ser bom, pode surgir oportunidades magníficas aí, porque essa economia basada na especulação financeira pura e simples, que levou a derrocada dos Estados Unidos, está levando o mundo ocidental toda a derrocada, não funciona, concentra a renda demais em mãos de poucos, elimina praticamente a classe média. Por isso existe aí o pessoal questionando a democracia, porque a democracia, a autocracia russa, por exemplo, que Putin está conseguindo levar a Rússia a uma das principais potências do mundo, não só no mundo militar, mas agora economicamente também. O chinês, com a ditadura do Partido Comunista e tudo, está dando liberdade econômica para o chinês. Eu ouvi um empresário espanhol que trabalha na Espanha falando que na China você praticamente não paga impostos quando você monta pequenos negócios e tal. Você só vai pagar imposto quando você fica rico, mas rico mesmo. Que é totalmente o contrário que acontece no mundo ocidental, Estados Unidos, Europa, aqui. No Brasil, quem paga imposto mesmo é pobre e classe média. Mas aí a classe média, ela acha que é rica, está confundida. E grita quando se vai falar quando o governo tenta colocar imposto para a elite econômica. Aí ela se acha da elite, ou ela pensa que um dia vai chegar na elite e não quer que se paga, que a elite econômica pague imposto aí. O que acontece? Ela paga e o pobre paga, em vez de se aliar com os pobres, para exigir, pressionar, para que se cobre impostos da elite econômica dos ricos de verdade. Não, fica gritando contra porque ela acha que ela é rica. Então é uma confusão mental, né? Mas Trump pode pôr isso tudo de cabeça para baixo e pode surgir oportunidades interessantes aí. Agora, eu acho que seria uma atacada de mestre ele se apresentar em 9 de maio, no dia da vitória em Moscou. Vamos ver se isso acontece. Eu acho que é bem possível, porque ele está fazendo coisas totalmente contrárias do que foi feito nas administrações anteriores.